Cara, eu queria te perguntar uma coisa. Não precisa responder agora não. Mas é o seguinte, é uma digressão histórica só, porque há quem discuta aí em relação à independência do Brasil. Tem um pessoal que quer dizer, não, porque acho que até eu já conversei com você em relação a isso. Que, não, porque a independência foi um golpe maçônico e tal. E nós sabemos que teve influência liberal no movimento de independência, mas não foi bem um golpe maçônico, foi uma coisa assim, né? Uma mistura de várias coisas. Tá certo. E óbvio que querer hoje se reunir a Portugal de novo, no sentido de ser uma nação só, é uma coisa meio fora de questão, né? Considerando tudo. Mas tu achas que, caso nas circunstâncias do golpe de independência e o Brasil não chegasse a ser independente e nós ficássemos unidos a Portugal, você acha que seria melhor, pior? Não tô entrando nessa questão de, foi um golpe maçônico, mas o que você pensa, cara? Agora, sobre a independência, eu realmente vou ter que te responder. É um assunto que merece uma resposta devida à altura. Eu já estudei muito, a fundo, e infelizmente é um assunto que quanto mais você estuda, mais dúvida você fica. Parece que quanto mais você estuda, menos você entende sobre a independência do Brasil. Por mais que eu não tenha visitado ainda, e só por falta de condição material, mas eu ainda vou fazer isso. As fontes primárias, eu já estudei muito sobre. É um estudo que acho que é necessário fazer, então eu conseguirei sim te responder com alguma propriedade. No entanto, já deixo claro que eu não vou conseguir te responder de forma infalível agora. Para não te deixar sem uma resposta desde agora, eu quero te dar uns nortes aqui. Os meus seguidores já me perguntaram muitas vezes a respeito da independência do Brasil, então também por isso foi que eu tanto me aprofundei sobre. E eu mesmo, sempre foi uma das coisas que mais me perturbava, sabe? Não compreender. E aí eu fui a fundo estudar e algumas coisas eu posso concluir e já te adiantar. Primeiro ponto. Por mais que os católicos, especialmente os católicos tradicionalistas, militem contra a independência, apontem que a independência foi um erro, que ela foi um erro em si mesma, isso é, no mínimo, imprudência. Provavelmente, falta de confiança na providência. Este é o primeiro ponto que eu quero deixar claro. E eu fundamento no seguinte: não há mal algum na independência em si. A independência não foi um erro. O que aconteceu nela foram erros. Não foi ela um erro, mas nela houveram erros, advindos do liberalismo e apostasia dos seus realizadores. Porém, não há mal que Deus não permita para um bem maior. E não há folha que caia de uma árvore sem a permissão absoluta de Deus. Daí o porquê de eu ter dito que, infelizmente, parece-me que muitos não têm confiança na providência quando estudam sobre a independência. Estudam não, falam, opinam sobre a independência. Porque se a providência permitiu que a independência fosse como foi, eu repito, ela foi
errada, mas ela não era só na condição de ser mesmo, em si mesma, errada. Mas se a providência permitiu que ela fosse do jeito que foi, é para daí tirar um bem maior. Agora eu entro na minha pessoalidade, tá? Me reduzo a essa condição e vos digo, Guilherme, que em meus colóquios com Deus eu compreendi de forma clara que o bem maior que há de se tirar da independência do Brasil, em alguma medida já foi dado e é gozado por nós, mas ainda é no longo prazo, daqui um bom tempo, que em benefício do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, no Brasil e no estrangeiro, e do maior número de salvação dos eleitos, no Brasil e no estrangeiro, em benefício do Brasil e de toda a humanidade, que nós vamos gozar do bem maior, que a independência pôde nos propiciar e devia nos propiciar para este bem maior que acabei de dizer. E que hoje é difícil de ver, mas em meus colóquios com Deus, segundo esta proximidade e indagações tantas a Ele, eu compreendi isto, que no longo prazo nós vamos gozar de benefícios que, se continuássemos unidos a Portugal, não poderíamos gozar. Nós, né, e toda a humanidade. E aí, nessa ocasião, que o Brasil será sal na terra e luz do mundo, como eu compreendi. E não no sentido figurado apenas, mas e especialmente no sentido literal, pois, sendo dentre as nações, o Brasil o será mesmo literalmente, sal na terra e luz do mundo. Hoje, o território do Brasil é 5% do mundo. Se 5% do território do mundo hoje fossem católicos, e aqui houvesse o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, é certo que daqui emanaria sal e luz na terra, vindos da terra de Santa Cruz. E dentre todas as nações do orbe terrestre, só uma é católica e possui condições materiais para ser uma potência global e até mesmo hegemônica global, guiada, é claro, por estadistas de grande estirpe, moral, intelectual, política e espiritual. Fecha os parênteses vários agora e eu retomo ao que eu vinha dizendo sobre o porquê desses católicos cometerem imprudência quando falam mal da independência. A independência, então, não foi ela um erro, mas ela foi feita de forma errada, mas ela tanto não foi um erro que ela foi orgânica. Sim. E eu comprovo que foi orgânica e, portanto, tudo que é orgânico é natural e tudo que é natural é segunda ordem. E sendo segunda ordem é um acerto. Que Dom João VI, que ninguém duvida do católico e patriota que era, ninguém duvida do estadista super responsável que era, ele próprio já planejava. E a gente sabe disso explicitamente, a independência do Brasil. Tanto que na prática ele a fez. Ele só, na teoria, de iure, não a proclamou. Mas de facto o Brasil já era independente. Então Dom João VI quem o veio, Dom João VI amava o Brasil. Conhecia o Brasil e reconhecia a organicidade da independência. Isto já aponta o porquê de ser uma grande imprudência o sujeito falar que a independência foi um mal. Ora, geralmente esses que falam que a independência foi um mal em si mesmo também adulam, também elogiam muito Dom João VI. Então vocês vão ter que dizer para Dom João VI que ele estava louco. Dom João VI era muito sábio, eu acho que mais informado, né? Sobre o nosso povo, sendo rei dele, do que esses Zé Ruela. Desculpe-me, mas eu acho uma soberba enorme o camarada se rogar à autoridade
para querer falar que a independência foi um erro. E vou mais além. A independência era sim natural que viesse a acontecer, mas na prática ela já tinha acontecido. O que acontece em 1822 é uma mera secessão ou emancipação. Não chega a ser independência. Foi uma independência, foi, mas não chega a ser uma independência no sentido mais estrito, como foram com todos os demais países vizinhos, porque, embora nós compartilhássemos em comum as forças armadas e a política externa, nós estávamos mais já para um país independente. Era um país mesmo. O Brasil era um país, era um reino, né? Era um reino do Brasil. Éramos como a Inglaterra é para o Reino Unido. É um país pronto, formado. O que a gente fez foi só uma secessão. É como se a Inglaterra saísse do Reino Unido. Ou, para deixar mais ilustrativo, a Escócia saísse do Reino Unido. Então, se a independência foi um erro, você vai automaticamente dizer, olha a imprudência e o juízo temerário disso, que era basicamente uma invenção, esse já Estado que o Brasil já tinha antes de 1822, de independência prática. Se você falar que a independência de 1822 foi em si mesma um erro, e que o Brasil tinha que continuar sendo Portugal, você na prática vai estar falando que foi uma criação, como que uma coisa da Revolução. Dom João VI ter feito. Na verdade, não fez, ele só reconheceu algo que já foi maturado conforme os séculos de colonização, que foi a condição de nação, na prática independente, né? Com a elevação de reino do Brasil. Então veja, como que a independência foi um erro se ela simplesmente seguiu a maturação política natural que vinha se dando e se construindo e se reconhecendo desde Dom João VI, que por sua vez era um reflexo orgânico de uma maturidade natural que havia no Brasil em virtude de séculos já de colonização, com uma distância oceânica, continental do Brasil para Portugal, acabou aqui se desenvolvendo uma realidade antropológica, mesmo cultural, diferente da de Portugal. Então, a nossa independência ela foi uma consequência bem orgânica, natural. Então, não teve nada de, como pintam esses imprudentes, invenção, coisa artificial, sabe? Poxa, se fosse artificial, invenção, nunca teria sido reino. E foi. E Dom João VI não teria reconhecido que não, vai ser independente, tanto por isso que ele admoestou seu filho a fazê-lo. Bom, aí eu digo que eles não têm confiança na providência porque eles não levam em conta que se a providência permitiu, repito, não que a independência tenha sido ela um mal, mas nela houve um mal. Se a providência permitiu isso, foi para um bem maior. Eu já te disse qual é a minha crença pessoal, você não tem que crer nela. Acho que vai ser no longuíssimo prazo que a gente vai vê-lo, mas ainda assim eles não veem que a providência, sim, agiu de forma expressamente permissiva lá, e Deus quis não se ausentar totalmente. E isto deveria ser causa de ufania para nós, brasileiros e católicos. Ele fez esse presente na independência através de Maria Leopoldina. Ela é como que, na minha interpretação, a mão divina, como que a assinatura de Deus naquela parte da história, dizendo: foi da minha vontade. Tenho devoção pessoal, privada, crença pessoal, não por patriotismo, cara. Eu não sou cego, eu não sou ufanista idiota, sabe, que fala que não tem mal no Brasil e que tudo aqui é perfeito. Não é isso. Embora muitas coisas sejam, de fato são. Mas eu tenho devoção sincera, como católico, a Maria Leopoldina, de santidade, sabe? Um dia a gente vai ver. Nem que seja no dia do juiz, mas a gente vai saber. Mas, assim, eu acredito que ela era uma mulher de uma virtude extraordinária.
pelo menos. Se ela não foi santa, ela foi extremamente virtuosa e muito amiga de Deus. E a providência quis que ela lá estivesse. E quando você vê como foi o casamento dela, né? O arranjo do casamento dela, você vê que foi a providência mesmo, porque era para Dom Pedro se casar com uma russa. Nossa, aí. E foi ela, não, tinha que ser ela. A providência ajeitou isso para se fazer presente na ocasião da independência. Deixa-me voltar ao ponto, porque a providência quis impedir muitos males que sabia que viriam com a independência. Não que a independência fosse um mal, porque, como eu dito, ela foi uma consequência natural, como que de um filho que cresce, uma hora tem que sair de casa, sob pena de que, se ele não sair, ele não cumpre com a sua vocação como ente próprio e autóctone que é, e que a lei natural exige que ele se cumpra. Quer dizer, é natural que você nasça, bebê, vá crescendo, sempre dependente do seu pai, mas conforme você cresce, você vai se distanciando mais. O Brasil se fez um jovem rapaz quando se torna reino e se torna adulto quando faz independência. Uma hora isso tinha que acontecer, foi natural. Então não foi um erro em si a independência, mas nela houveram erros. E a providência divina, sabendo que viriam erros, não a independência, mas da independência, erros que infelizmente viriam a partir da independência em virtude de agentes maus, como o próprio Dom Pedro I e o José Bonifácio, que eram liberais e inimigos da igreja e da santa religião, a divina providência quis lá colocar Maria Leopoldina. E só no dia do juízo final a gente vai saber precisamente quais e quantos, eu suponho que vários, males e desgraças não tivemos, por exemplo, na Constituição de 1824, por intervenção de Maria Leopoldina. Até eu sei, segundo seus biógrafos, que ela era extremamente persuasiva, ela tinha alto poder de influência e convencimento sobre Dom Pedro, e ele era influenciado por José Bonifácio e os outros membros da Sinagoga de Satanás, que era a maçonaria. Então houve uma guerra entre o lado mau e o lado de Deus sobre ele, quando da independência e da consolidação do Estado Nacional. E Maria Leopoldina foi a mão de Deus lá falando: é da minha vontade. É Deus lá assinalando na história: eu sim permiti, e prova disso é que eu não abandonei o Brasil, eu estou aqui, na figura de Leopoldina, sabe? E a providência divina é tão providente que quantos males tem a Constituição de 1824, mas também quantos males não vieram, pelo menos de forma antecipada, no Brasil, em pelo menos 6 décadas, por causa da presença de Maria Leopoldina. Então, por exemplo, o Estado não era laico, enquanto em outros locais o Estado já era laico. Então, a religião oficial ainda era católica. Sabemos que foi desrespeitada no Império, mas com uma gambiarra jurídica. Eles tiveram que fazer o que o STF faz hoje, sabe? De ler na Constituição azul e interpretar que está vermelho e bater a caneta. Tinham que fazer essas gambiarras jurídicas. Mas se a Constituição fosse expressamente laica, nossa, aí a gente podia ver fuzilamento de padre. Então, na mão do tirano que foi Dom Pedro II e os seus comparsas, a gente ia ver, assim, tanta perseguição à igreja que era capaz da cólera de Deus não se conter, e Deus nos livrou. Exatamente porque é providente. Mas, sei lá, podia ser muito justificável que ele seccionasse nossa nação nas guerras que se sucederam à independência. No entanto, Deus manteve a nossa unidade nacional, dentre várias razões, que realmente só no dia do juízo final a gente vai saber, mas com certeza uma delas foi porque, feita a independência, a gente não entrou em guerra com a igreja. A guerra com a igreja tardou-se quase um século, pela presença de Maria Leopoldina, né? Então, as relações iniciais com a Santa Sé foram muito diplomáticas. Eu tenho certeza que tinha dedo de Maria Leopoldina nisso, mas
certeza. Porque Dom Pedro I não estava mesmo afim disso. Mas, segundo os seus biógrafos, ela tinha alta influência sobre ele e ela era muito persuasiva, inteligente e se valia da sua feminilidade para instruir e guiar Dom Pedro I nas suas decisões políticas. E ela falava muito de políticas a serem feitas no Brasil para ele. E quando eu digo feminilidade, eu não quero dizer sensualidade, eu quero dizer que ela sabia se valer da sua natureza feminina para a persuasão do seu marido. O que é justo, bom e necessário que uma esposa faça, se ela é virtuosa ainda como foi ela, mais ainda, né? E se ela é a mãe de uma pátria, como foi ela, do Brasil, uma das nossas figuras fundadoras foi ela, mais necessário ainda, seria até um dever de Estado dela. E ela se valia da sua feminilidade no sentido que eu disse sem sensualidade, por exemplo, através da docilidade, através da forma terna, né, de se dirigir ao outro, e assim ela realmente pôde evitar muitos males na nossa história. Então, eu vejo essas pessoas atacando a independência. Poxa, elas não creem que a providência permitiu para um bem maior. Poxa, elas não creem que a providência estava lá, evitando um mal maior. E aí, o pior tipo de figura desses que falam contra a independência é os que, e eu já vi, tem a pachorra de dizer que a gente tinha que literalmente revogar a independência e recriar o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Por favor. Quer dizer, isso é ignorar mais que um século de história, é ignorar 200 anos de história e de evolução e ignorar também os outros 300 anos anteriores, que simplesmente foram a maturação do Brasil autóctone. Sabe, o Brasil não é Algarves. O Brasil não é europeu, só muda sabe, a divisão de um rio. Não, o Brasil é outra coisa, é outro elemento. Eu sou, possivelmente, você nunca vai conhecer na sua vida alguém mais entusiasta do que eu da questão lusa. Eu sou, já fazem pelo menos 7 anos, muito luso. Sou luso orgulhoso. Não confundir luso com português. Português é um luso, mas existe luso, todo aquele que é de um país luso. Angola, Moçambique, Macau, Goa, Brasil, Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, em alguns momentos da história, Sri Lanka e outras terras. São todos lusas, e quem nelas nasce é luso. Agora, nem todo mundo é português. Português é só quem nasce naquele canto da Europa. O Brasil é luso, mas não era português. Mas, né? É claro que quando Cabral chegou aqui, o Brasil era de imediato, assim, português, né? Mas com o tempo foi se desenvolvendo numa característica própria, com a mistura deles com os indígenas, e aí nasceu os brasileiros e o Brasil. Então, não tem como você querer fazer voltar o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, porque isso seria contrariar a própria natureza já das coisas. Seria, como eu fiz a analogia, você não deixar um filho crescer. O filho pegou, saiu de casa, até aí tudo bem, olha, ele fez tudo certinho, ele nasceu, 100% era pai, estava na casa do pai, depois ele começou, por exemplo, a morar fora, mas o pai pagava uma ajuda de custo, então ele era um jovem rapaz, né? Como eu disse. Depois ele se torna adulto. Ok, ele se emancipa. Aí você quer pegar esse jovem já com 40 anos e quer fazer voltar porque era mais bonito, porque era mais idealista. Essa é a verdade. Quem propõe isso é um idealista, é um imaturo. Principalmente em matéria política e geopolítica. Você quer fazer esse filho voltar para casa, sendo que a nossa independência não nos afasta de Portugal. Pelo contrário, abre muito mais oportunidades para lusalidade, que é o termo que eu cunhei para designar as relações, inclusive geopolíticas, militares, diplomáticas, econômicas, geoeconômicas, que devem haver sempre complementares e de mútua defesa e cooperação entre as nações lusas. A nossa independência
propicia grandes meios para que haja uma maior, na verdade, valorização e vínculo com a nossa pátria-mãe, que é Portugal. Os nortes que eu gostaria de deixar, mas, como eu disse, é um assunto que, de tão caro que é e necessário então a ser aprofundado, eu vou ter que, Guilherme, te responder devidamente em uma futura oportunidade. Só que desde já eu já te deixo esses nortes aqui que eu trouxe todos no áudio. A independência não foi um erro, ela deve ser sim comemorada. A independência deve ser comemorada, não foi um erro, não foi um mal, foi orgânica, tudo foi natural por essas razões que eu expliquei. Foi a providência, sim, quem quis, quem permitiu, quem até agiu, mostrando que não foi uma permissão de um mal total, como foi, por exemplo, a Revolução Francesa. Aquilo foi um mal total. Agora, a independência não foi um mal total da nossa nação. Então, ao mesmo tempo que houve permissão de Deus, houve também uma vontade expressa dele. Só que ela foi corrompida, foi viciada pelo livre-arbítrio dos homens que estavam naquela ocasião da independência. Eu só queria, porém, destacar um último ponto que eu esqueci, que a independência foi, além disso tudo, também um bem, porque ela não representou senão a nossa libertação da tirania liberal das cortes liberais de Portugal. Então, é bem verdade que depois a gente caiu aqui num regime liberal, mas olha, não era nem perto do que aquele que se sucedeu em Portugal. Com exceção da vitória do glorioso Dom Miguel, alvo de grande devoção e admiração de minha parte, realmente Portugal caiu num estado mais lastimável ainda, tanto que acabou em regicídio. E seria preferível a gente se manter num regime que estava em Portugal só para manter esse idealismo e imaturidade política que esses sujeitos fazem hoje, de unidade com Portugal, de unidade política com Portugal. Ora, o que Dom Pedro I fez foi nos libertar de um mal ainda maior que o que os seus comparsas maçons nos trouxeram no Brasil, que era um real radicalismo liberal. Dom Pedro I, por influência de Maria Leopoldina e até por um resto de virtude, pelo menos virtude humana e cívica, e de estadista e militar que havia na sua personalidade, ele nos livrou de um regime 100% liberal. É bem verdade que houve várias falhas no regime no governo dele e no regime que ele implantou, mas, por exemplo, ele dissolveu com muita razão, em virtude do seu forte temperamento. Uma das suas virtudes era a firme decisão, o empenho, a coragem, as virtudes cívicas, enfim, e de militar e estadista, como eu disse. Ele dissolveu os constituintes e depois exilou José Bonifácio e os seus outros comparsas maçons. O Dom Pedro I traiu a maçonaria, então, neste exato momento, e ficou com o outro lado mais absolutista em seu favor. Ele também se deixou persuadir por Maria Leopoldina em coisas que foram com certeza cruciais à nossa nação. Só realmente no juízo a gente vai conseguir saber todas, porque nem tudo ficou documentado, historiografado, né? E tem conversas que eles tiveram no quarto que a gente realmente não sabe, mas ela com certeza o estimulou a fazer coisas que nos livraram de um regime radical liberal. Tanto que o liberalismo no Brasil, essa é a verdade, Guilherme, ele veio mais mesmo por falta de virtude dos imperadores do que por força de lei de Estado. Dom Pedro II, eu já estudei muitas vezes a Constituição de 1824, já fazem alguns anos que eu estudo ela. Dom Pedro II, se quisesse, podia ser um São Luís, porque ele tinha todos os poderes para tal. Não, minto. Ele podia ser mais que São Luís, porque ele tinha mais poder no Império do Brasil do que São Luís tinha no Reino da França. E era poder incontestável, porque já era até constitucional, enquanto na época de São Luís não era tudo baseado no direito positivo. Também havia outras fontes de direito. Aqui era constitucionalmente legitimado o poder do imperador. Então, veja,
a gente podia ter tido, em 1824, uma Constituição que fazia o rei ser um fantoche, como na prática era em Portugal. É o que aconteceu em Portugal. Tão fantoche que perdeu o respeito e foi morto. Mas a divina providência nos livrou disso. Então esses caras não creem na providência. E dizem que a independência foi o mal. A independência nos livrou das cortes revolucionárias de Portugal. A independência tem que ser comemorada, sim, dentre todos esses motivos que eu falei, por conta disto, de que ela representou a nossa libertação. De fato, como disse Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, as cortes de Portugal querem nos escravizar da escravidão dos liberais. Em Portugal, os liberais tinham muito mais força do que tinham no Brasil. Eles eram paridos diretamente da Inglaterra para lá. E lá eles tinham muito mais empenho e apoio até militar da Inglaterra do que no Brasil. Então, por questões providenciais mesmo, humanas e também geográficas e naturais, a revolução com R maiúsculo não veio tão forte no Brasil, não estava tão forte no Brasil como em Portugal. A independência representou um atraso enorme dela em nossa história e foi uma coisa realmente gloriosa a ser comemorada, não por ódio a Portugal, mas por ódio ao liberal, mas por ódio às cortes liberais que queriam nos escravizar. E aí, Dom Pedro I fez a independência. E a gente tem que isto comemorar. Claro, que com certeza, eu acredito que o plano A, digamos assim, de Deus, sabe? O plano que ele queria é que, como todo homem, né, é chamado à santidade, com certeza o plano A de Deus é que Dom Pedro I fosse um homem bom, virtuoso, que fizesse uma independência e fosse uma resistência, fosse um Dom Miguel, entendeu? Fosse igual o irmão. A ideia de Deus, com certeza, era que ele fosse igual ao irmão, e aí a gente ia ter na nossa nação um orgulho ainda maior, né? Mas ele não correspondeu. Com o livre-arbítrio, ele preferiu o pecado. Mas Deus não precisa dos homens para fazer as suas coisas, ele fez essa graça sobre a nossa nação ainda assim. Com o plano B, né? Que foi não tão perfeito. Com certeza não foi o regime político que Nosso Senhor iria preferir. Mas é uma coisa que só no juízo final a gente vai conseguir realmente, de forma corretíssima e certa, inequívoca e infalível, entender. Mas foi um regime que, no mínimo, destronou com muito atraso no Brasil a Deus do que de frente aconteceu em Portugal. Foi um regime político que propiciou uma coisa muito mais longe da revolução, do liberalismo total do que em Portugal. Tanto que, como eu ia dizendo, a nossa política não era liberal. Ela se torna liberal por vontade expressa e voluntária do traidor que foi Dom Pedro II. A pátria não perde sua dignidade por isso, o Brasil é amado ainda assim, é só ele que perde sua dignidade com isso, não o Brasil. Nós não temos que nos envergonhar disso. E o fato é que a gente, por exemplo, não tinha o liberalismo religioso. Então, por lei, estava lá, a religião é católica. Foi mais por vontade voluntária, por corrupção pessoal do imperador Dom Pedro II, por exemplo, que veio o liberalismo no Brasil. Então, na teoria, a lei estava lá. A lei não era liberal. Era só a religião católica que podia ser expressa publicamente no Brasil mesmo. Dom Pedro II construiu até templo protestante em Blumenau. Patrocinou a vinda de protestantes para o Brasil, contrariando a nossa lei migratória histórica, que é uma lei anti-imigração de qualquer um que não católico para o Brasil. Desde o começo da colonização de Portugal. Ora, os nossos ancestrais mataram e morreram para criar o Rio de Janeiro, São Paulo, o Nordeste em Guararapes, católico. Enfim. Veja,
Então, que grande graça de Deus. A gente teve um regime político que, embora com vicissitudes liberais, não era liberal nem perto do que era em Portugal. Tanto era assim que foi necessário gambiarras jurídicas, como a que foi feita pelo Superior Tribunal de Justiça para perseguir Dom Vital. Foi necessário inobservância dolosa da lei por parte do imperador para ele patrocinar as heresias no Brasil. Foi necessário um trabalho árduo para fazer a revolução no Brasil no século XIX, que, de outro modo, se não fosse o regime político que Deus permitiu que nós tivéssemos por causa da independência que lá estava, por exemplo, em Maria Leopoldina, mas por causa da independência, nossa, a revolução teria vindo com uma marcha total em nossa pátria. Aí, cara, se a gente teve a igreja perseguida no Brasil, isso que eu quero deixar claro, foi por, assim, muita obstinação demoníaca de quem governava o Brasil, Dom Pedro II, que é traidor da pátria e de Deus com isso. Porque a pátria do Brasil foi erguida por Deus e pela igreja. Então ele trai a pátria quando trai a igreja. Mas, se teve essa perseguição, muito pior seria se não fosse a independência, que nos deu um regime político que ainda forçava o imperador e os sátrapas da sinagoga de Satanás que governavam o Brasil, os maçons, eles tinham que fazer esforços, sabe, fazer gambiarras jurídicas para implantar o liberalismo aqui. Porque a Constituição que a gente tinha, o regime político que a gente tinha, a autoridade que a gente tinha, e que estava assim, consagrada à igreja, pô, com certeza isso atrasou a revolução. Deu um trabalho enorme para os revolucionários. E atrasou muito o destronamento de Cristo no Brasil, isso é certo. A gente tem que se orgulhar da independência por isso. E por mais tantas outras razões que não cabem dizer, mas estes são os nortes que eu queria dizer que, sim, a independência foi um bem. Veja, em futuras oportunidades eu me aprofundo e te mando as histórias sobre esse assunto.